não sejas pecador, contemplando a cruz de Cristo, já não sejas pecador, mas pecando. Para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: o que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Concluída a obra da criação, o Senhor a deu integralmente ao homem e à mulher, para que dela pudesse cuidar e tirasse sustento. No entanto, ferida da morte pelo pecado, a humanidade desvirtuou o seu papel ante a obra de Deus, buscando dominá-la pela violência. Pensando em ser proprietário da criação, o homem vem explorando recursos da terra sem nenhuma responsabilidade, como se fossem infinitos, semeando desequilíbrio naquela que é nossa casa comum, provocando morte e destruição. Jesus é condenado à morte por um tribunal injusto e parcial, movido pela inveja, pelo rancor, cegos pelo pecado, não conseguiam perceber que condenavam à morte o autor da vida. Perdoai-nos, Senhor, porque ainda hoje não conseguimos enxergar a vida divina manifestada na criação. Perdoai-nos, Senhor, porque, feridos pelo pecado, ferimos também a obra de vossas mãos. Perdoai-nos, Senhor, porque ainda hoje condenamos à morte a vida que confiastes ao nosso cuidado. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Nas Sagradas Escrituras, o dom do Espírito Santo é muitas vezes representado pelo fogo. O fogo de Deus é a manifestação do seu amor. Ele queima, mas não consome. É luz que aquece e ilumina o caminho diante das trevas. Entretanto, a Amazônia, a Caatinga, o Cerrado e o Pantanal vêm sendo consumidos por um fogo que destrói, deixando cinzas e morte por onde passa. Não é um fogo de Deus que gera comunhão e vida nova, mas um fogo ateado por ideologias mesquinhas que mata o que é diferente e sufoca a criação, buscando triunfar sobre ela, pensando em vencer a vida, gerando a morte. Jesus carrega a cruz às costas. Mais do que a madeira maciça da cruz, pesa-lhe carregar os pecados de toda a humanidade. E quanto pecamos, desprezando o amor de Deus que gera vida, escolhemos insistentemente a morte. Chamado por Deus a dar-se em sacrifício, o homem escolhe martirizar a criação, movido pela ganância. Tende compaixão de nós, Senhor, e renovai o nosso coração, libertando-nos de toda mesquinhez que nos leva a menosprezar a terra da qual somos feitos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com a cruz é carregado, e no peso acabrunhado. Senhor Jesus Cristo, vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz revistes o mundo. Jesus tomou a palavra e disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fastigados, sob o peso de vossos fardos, e eu vos darei descanso.
Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarás descanso, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando o Senhor deu a terra ao homem para que a governasse, buscava manifestar a sua vocação à realeza. O objetivo de Deus, ao confiar ao homem a tarefa de dominar o mundo visível, era promover o primado do ser humano e do espírito sobre as coisas e a matéria. No entanto, o homem desvirtuou sua vocação, pensando que o ambiente onde vive serve somente para o seu uso e consumo imediato, não para o cuidado e a preservação. Desenvolveu modelos de consumo que degradam e deixam rastros de desordem socioambiental. A Mata Atlântica, presente em 17 estados e lar de aproximadamente 70% dos brasileiros, oferece água, regulação da temperatura, alimento e energia. Dela, entretanto, restam apenas 24% da floresta original. Nesse ritmo, a própria vida humana está ameaçada. Cego pela ganância, pelo dinheiro, pelo desejo de possuir sempre mais, o homem insiste em promover destruição. Não percebe que favorece a própria queda, que bloqueia para si o dom da vida que brota da criação. Dai-nos, Senhor, a graça de superar o nosso egoísmo. Ensinai-nos a bem gerir a vossa criação, promovendo dignidade e moralidade socioambiental. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pela cruz tão oprimido, ai, Jesus esclarecido, pela tua salvação, pela tua salvação, pela Virgem dolorosa, vossa mãe tão piedosa, perdoai-me, meu Jesus, perdoai-me, meu Jesus. Quarta estação, Jesus encontra sua mãe. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. No caminho para o Calvário, o Redentor encontra sua Mãe Santíssima. Uma espada de dor transpassa o coração da Virgem ao ver o seu filho amado chagado e em uma aparente derrota. Quantas pessoas experimentam hoje o gosto amargo da derrota e do abandono? Na cidade de Maceió, em Alagoas, ao serem obrigadas a abandonar suas casas por causa do afundamento de solo em bairros da capital. Mais uma vez, a ganância serviu de motivação para a exploração desenfreada dos recursos da natureza, sem pensar nas consequências. Quanta injustiça, Senhor, recai sobre pobres famílias inocentes. Quanta dor em ter de abandonar a sua história e o seu lar para tentar recomeçar a vida longe de suas raízes. Concedei-lhes, Senhor, a graça de imitar a Virgem Maria e manter-se de pé junto à cruz com a esperança firme e inabalável. Que as famílias de Maceió não se deixem vencer pelo desespero e pelo medo, mas sejam fortalecidas na fé pelo exemplo daquela que é feliz porque acreditou. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meia lua da mãe amada, pela Virgem dolorosa,
Quinta estação, o Cirineu ajuda Jesus a carregar a cruz. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Os rios desempenham múltiplas funções para a manutenção do equilíbrio ecológico. São fontes de abastecimento de água, utilizados para a geração de energia. Servem ao lazer e ao turismo. Seus peixes servem de alimento e em muitas localidades, sobretudo na Amazônia, são a principal via para o transporte. Em um perfeito equilíbrio socioambiental, os rios são como Simão de Cirene, como bons samaritanos que auxiliam os homens nas suas mais diversas necessidades cotidianas, mas como vêm sendo maltratados ao longo dos anos. Nas cidades são sufocados e transformados em canais de esgoto. Na Amazônia, suas águas, outrora portadora de vida, agora transportam o veneno do mercúrio, utilizados nos garimpos ilegais. Divino Criador, quanta riqueza colocastes em nossas mãos, e como desperdiçamos a fecundidade dos vossos bens. Perdoai-nos, Senhor, porque sufocamos a vida, porque matamos a natureza, porque estamos depredando a obra de vossas mãos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. No caminho do Calvário, o auxílio necessário, não lhe nega auxílio teu, não lhe nega auxílio pela Virgem dolorosa, nossa Mãe tão piedosa. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sob a cruz, carregou os nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Nota-se hoje o crescimento desmedido e descontrolado de muitas cidades, que se tornaram pouco saudáveis para viver, devido não só à poluição proveniente de emissões tóxicas, mas também ao caos urbano, aos problemas de transporte e à poluição visual e acústica. Muitas cidades são grandes estruturas que não funcionam, gastando energia e água em excesso. Há bairros que, embora construídos recentemente, apresentam-se congestionados e desordenados, sem espaços verdes suficientes. Não é conveniente para os habitantes deste planeta viverem cada vez mais submersos de cimento, asfalto, vidro e metais, privados do contato físico com a natureza. Em alguns lugares rurais e urbanos, a privatização dos espaços tornou difícil o acesso dos cidadãos a áreas de especial beleza. Em outros, criaram-se áreas residenciais ecológicas à disposição só de poucos, procurando-se evitar que os outros entrem e perturbem uma tranquilidade artificial. Muitas vezes, encontra-se uma cidade bela e cheia de espaços verdes e bem cuidados em algumas áreas seguras, mas não em áreas menos visíveis, onde vivem os descartados da sociedade. Deus viu tudo quanto havia feito e era muito bom. A criação é um convite sublime à contemplação e à oração, ao encontro com Deus, nas suas formas, nas suas cores, na sua luz,
nos levam a dirigir o pensamento a Deus e fazem crescer em nós o desejo de chegar à fonte de toda beleza. No entanto, o ser humano tem acabado com tudo, tem destruído a beleza do mundo. Tende compaixão de nós, Senhor, porque parecemos incapazes de contemplar as obras de vossas mãos e de proclamar como São Francisco: louvado sejas, meu Senhor, com todas as tuas criaturas. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Outra vez desfalecido, pelas dores abatido, vai por terra, Salvador, vai por terra, Salvador, perdoai-me, meu Jesus. Oitava estação, Jesus consola as mulheres de Jerusalém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Seguia Jesus uma grande multidão do povo de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos, porque dias virão que se dirá: Felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos, porque se fazem assim com a árvore verde, que não farão com a árvore seca. A deteriorização do meio ambiente e da sociedade afetam de modo especial os mais frágeis do planeta. São sempre eles, os mais pobres e os mais vulneráveis, que mais sentem os efeitos da degradação e do abuso da exploração humana sobre a criação. No entanto, embora sejam as maiores vítimas, são os que menos têm a voz e força política. Quando finalmente entram em pauta nos debates, geralmente são tratados como parte dos danos colaterais, na concretização das soluções dos problemas. São deixados em último lugar. Ao contemplar, Senhor, o vosso sofrimento, é impossível não recordar os homens e mulheres que mais sofrem, que vivem à margem da sociedade, quase como figuras invisíveis. Ajudai-nos, Senhor, a sempre os enxergar e consolar em suas dificuldades, com gestos concretos de amor e de caridade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Das mulheres que choravam, vivirei vossa mãe tão piedosa. Perdoai-me, meu Jesus. Perdoai-me, meu Jesus. Nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus disse: Vós ficastes comigo em minhas aprovações. Por isso, assim como meu Pai me confiou o reino, eu também vos confio o reino. Simão, Simão, olha que Satanás pediu permissão para vos peneirar como trigo. Eu, porém, rezei por ti, para que tua fé não desfaleça, e tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos. Ainda que algumas pessoas tentem negar, os sinais das mudanças climáticas são evidentes e impossíveis de serem escondidos. No Brasil, sobretudo no último ano, as notícias de desastres provocadas por enchentes ou pela seca tomaram conta do noticiário. Quantas famílias perderam tudo, vitimadas por esses fenômenos? Infelizmente, essas catástrofes
tendem a se tornar cada vez mais recorrentes e são os frutos da ação humana devido à grande emissão de gases com efeito estufa na atmosfera. A esmagadora maioria dos estudiosos do clima defende esta correlação. Infelizmente, a crise climática não é propriamente uma questão que interessa às grandes potências econômicas, preocupadas em obter o maior lucro ao menor custo e no mais curto espaço de tempo possíveis. Amado Redentor, quanto tempo mais a humanidade seguirá trilhando o caminho da destruição? Com o coração tomado pelo pecado, o ser humano seguirá menosprezando o cuidado com a criação e promovendo a queda da humanidade. Ajudai-nos, ó bom Jesus, a superar a mesquinhez das nossas atitudes e a olhar com carinho para aquela que é a nossa casa comum. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim precederam os soldados. O mundo parece estar à beira de um colapso sociopolítico. Na Ucrânia, no Líbano, no Irã, em Gaza e em tantos outros lugares. A violência tem ceifado vidas e expulsado de seus países pessoas inocentes, extenuadas pela guerra. Desesperados, atravessam mares e desertos para chegar a uma terra onde viver em paz e segurança. Muitos ansiosos por uma terra tranquila e estável, outros tantos obrigados, enfrentam rotas migratórias que hoje são frequentemente marcadas por travessias de mares e desertos, que para muitas demasiadas pessoas acabam por ser mortais. Quanta dor, quantas vidas despidas de sua humanidade. O órfão, a viúva e o estrangeiro são os pobres por excelência que Deus sempre defende e pede para defender. Entretanto, não bastasse a violência e o terrorismo aos quais foram submetidos em suas pátrias, os imigrantes ainda lidam com a violência da nossa indiferença e falta de compaixão, muitas vezes alimentadas por ideologias políticas que falam mais alto do que a caridade cristã em nosso coração. Esquecemos-nos, Senhor, de que tudo que fizermos ao menor dos irmãos é a vós que faremos. Tivestes fome e não vos demos de beber, de comer. Tivestes sede e não vos demos de beber. Eres um imigrante e não vos recebemos. Senhor, piedade. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus o Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: o que escrevi está escrito. A terra, nossa casa, parece transformar-se cada vez mais num imenso depósito de lixo. A produção de detritos parece aumentar ano após ano. Em grande parte, trata-se de resíduos não biodegradáveis, resíduos domésticos e comerciais, detritos de demolições,
resíduos clínicos, eletrônicos e industriais, resíduos altamente tóxicos e radioativos. A criação deixada por Deus aos cuidados da humanidade vem sendo deformada, ao ponto que em muitos lugares do planeta os idosos recordam com saudade as paisagens de outrora, que agora vêm submersas de lixo. Senhor, a nossa humanidade pecadora está crucificando a criação. Imbuídos de uma cultura do descarte, estamos transformando tudo em lixo. E nesse processo, arruinando a obra de vossas mãos. Outrora nosso pecado crucificou a Jesus Cristo, não satisfeito o nosso pecado, agora busca crucificar a beleza do mundo, tentando apagar os sinais do divino Criador. Ferida por nossa humanidade, a criação geme em dores de parto. Atraí-nos a vós, Senhor, e restaurai a nossa natureza corrompida. Amém. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Com sua morte, Jesus buscou abrir-nos o caminho para uma vida nova. Mas, ainda hoje, o nosso coração parece estar fechado à novidade de Cristo, ao invés de sementes do Evangelho, que geram vida. A humanidade tem plantado sementes de violência e de autodestruição. Quantas vidas perdidas por causa de guerras políticas e territoriais. Quantos bombardeios, balas perdidas, quantas mortes provocadas por desastres ambientais ocasionados pela ambição humana. Quanta miséria produzida por uma cultura e uma economia que menosprezam a vida dos mais fracos. Santíssimo Redentor, parece que nos deixamos ser vencidos pela insensibilidade, pela apatia e pela indiferença. Falta-nos caridade, falta-nos amor, falta-nos fé. O nosso coração de carne, com capacidade de amar e de sentir compaixão, foi substituído por um coração de pedra, duro, onde somente o pecado parece ter vez. Perdoai-nos, Senhor, e dai-nos a capacidade de amar, de enxergar o sofrimento dos nossos irmãos mais necessitados, de consolá-los em suas dores e de rezar pelas almas daqueles que provaram o amargo da morte, vitimados por nossa mesquinhez. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora... Décima quarta estação, Jesus é sepultado. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos.
Tomaram o corpo de Jesus e o envolveram em faixas de linho com aromas, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava aberto, foi ali que colocaram Jesus. Aqueles que detêm o poder sobre a economia em todo o mundo buscam sempre justificar a necessidade da manutenção do modelo econômico atual. Nele, predomina uma especulação e uma busca de receitas financeiras que tendem a ignorar todo o contexto e os efeitos sobre a dignidade humana e sobre o meio ambiente. No entanto, em um mundo caminhando para o colapso, mais do que nunca é preciso corrigir os modelos de crescimento, incapazes de garantir o respeito pelo meio ambiente, o acolhimento da vida, o cuidado da família e equidade social, a dignidade dos trabalhadores e os direitos das gerações futuras. Senhor Jesus, a dignidade humana vem sendo sepultada por uma economia que corrói, desfigura, fere e mata. Ajudai-nos a estudar e pôr em prática uma economia diferente, que faz viver e não mata, inclui e não exclui, humaniza e não desumaniza, cuida da criação e não a devasta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma caminhada bastante interessante, sugestiva para este momento que vivemos, de penitência e também de oração. Que desça sobre todos nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Vitória.